Alô pessoal, Alexandre Nogueira novamente, diretor da ASUP Ceará. Estou com a responsabilidade enorme de falar um pouco aqui nessa gravação sobre o nosso molocabra. Para contextualizar um pouquinho vocês, o que seria o molocabra? É um circuito de downwind. O nome molocabra, como vocês aí dos esportes a remo devem bem lembrar e conhecer, existe uma ilha no Havaí chamada Molokai. E existe o mais tradicional e conhecido e importante evento de downwind no mundo ocorre entre as ilhas de Molokai e Oahu. E aí você tem o evento Molokai to Oahu e conhecido mundialmente. Atletas do mundo inteiro acorrem até o Havaí para participar desse evento. E o que a gente sabe em termos de Brasil? Em termos de Brasil, o estado do Ceará é bastante conhecido como aquele que possui as melhores condições para a prática do downwind. A condição de vento favorável, a condição de mar favorável, e aí você tem o local perfeito para a prática do downwind. Esse downwind, ele pode ser praticado, pode ser realizado por diversas modalidades. A exemplo da grande febre hoje no Ceará e que tem um apelo mundial, o próprio kitesurf. Você tem, segundo semestre, lá pelos meses de agosto, setembro, outubro principalmente, você tem turistas esportivos que passam semanas, às vezes até meses no Ceará para praticar o kitesurf. Nos esportes a remo, stand-up paddle, canoa havaiana, surf ski, também tem uma galera que vem ao Ceará para praticar o downwind. E quando se fala em competições, existem competições que são realizadas aqui no próprio Ceará. O exemplo mais conhecido é o famoso e tradicional W2, organizado pelo João Castro, que sempre tem realizado aqui no Ceará grandes eventos também. E a gente da Associação de Stand-Up Paddle do Ceará vem amadurecendo ao longo dos anos a realização de um downwind por nós promovido. A gente tem feito grandes eventos de Sup Wave, tem feito grandes eventos de Sup Race e a gente tem feito muitos eventos promocionais de passeios, trips, as chamadas Sup Trips aqui no estado do Ceará. E nós entendemos que a partir desse ano de 2019 era possível a gente querer dar um salto maior às nossas competições, sair do âmbito local para um âmbito mais amplo, âmbito nacional e talvez internacional, já que a gente tem essa raia tão boa aqui para downwind no Ceará. Quando a gente pensou o circuito de downwind, esse nome molocabra, como eu tinha falado no início, faz alusão à ilha, Molokai, Havaiana, e o BRA entrando no Brasil, então virou molocabra. É um termo que os praticantes aqui de downwind já haviam batizado anteriormente, fazendo alusão ao cabra da peste, né? Ficaria o molocabra em alusão ao cabra da peste. Esse termo se popularizou entre os praticantes de stand-up paddle e a gente resolveu colocar o molocabra, mas com a junção Molokai ao nome Brasil. Fato é que nós estamos com data marcada, 30 de agosto, primeira etapa, 31 de agosto, segunda etapa e 1º de setembro, terceira e última etapa. Vento bombando, melhor período para praticar downwind aqui no Ceará. Modalidades contempladas: surf ski, canoa havaiana e stand-up paddle. A gente fez um regulamento tendo como base o que está descrito nos regulamentos oficiais das confederações brasileiras, CBSUP, CBVA e CBCA, que é a Confederação Brasileira de Canoagem. Não se trata de um evento oficial dessas entidades, mas nós pegamos os regulamentos respectivos e adequamos à nossa realidade.
Nós temos um regulamento pronto com 30 artigos, onde a gente procura pontuar faixa etária, categorização por idade dos atletas, que tipo de embarcações podem estar participando do evento, e eu vou procurar resumir aqui para vocês. Stand-up paddle, a gente tem as duas categorias Stock e a categoria Unlimited. A categoria Stock, você tem pranchas Race até 14 pés como limite. E categoria Unlimited, o nome está dizendo, sem limites de tamanho nem mínimo nem máximo, você pode usar qualquer tipo de equipamento. E aí você tem a distribuição por faixa etária, você tem a categoria Júnior, categoria Adulto, categoria Master, categoria Super Master, masculino ou feminino. Isso é o stand-up paddle. Quando a gente fala de surf ski, você tem duas divisões, embarcações individuais e embarcações duplas. Ou seja, dois competidores na mesma embarcação, podendo ser duplas masculinas, duplas femininas ou duplas mistas. O regulamento, o que está inserido no regulamento do Molocabra, a gente pegou muito como base o que tem descrito na Confederação Brasileira de Canoagem. É o referencial que a gente tem. Enquanto a SUP, nós somos stand-up paddle, não organizamos eventos específicos de surf ski. Aqui no Ceará não há uma vinculação, né, de uma federação ou uma associação específica de canoagem. Então a gente abriga eventos que incluam o surf ski, e com o Molocabra não poderia ser diferente. Esse esporte que é uma verdadeira febre em outros estados, fortíssimos, né? O surf ski tem eventos grandiosos, uma galera fortíssima, de grande impacto aí, nível até mesmo fora do Brasil, e que competem em alta performance. Então não tinha como ficar de fora do Molocabra, o surf ski. E por fim, canoa havaiana. Canoa havaiana a gente vai ter OC1, OC2, OC4 e OC6. A gente está oportunizando para que todas as possibilidades sejam contempladas. Lembrando que quando a gente tem equipamentos individuais, seja canoa, stand-up ou surf ski, você tem que ter um mínimo de 3 atletas para fechar a categoria Master, Super Master, Adulto, Júnior, por exemplo. E além disso, nas embarcações maiores, eu falei da individual, mas a dupla também. Você precisa ter para o surf ski duplo ou OC2 da canoa havaiana, um mínimo de 3 inscrições para fechar a categoria. Já para OC4 ou OC6, um mínimo de 2, pela maior dificuldade de termos equipes participando do Molocabra. Serão extremamente bem-vindos. Se tivermos 3 equipes, 4, 5, 10, ótimo, mas a gente colocou no regulamento que tendo 2 equipes de OC4 e OC6, já vai dar liga, já vai ter campeonato para elas. E, como grande novidade a gente coloca, indivíduo quer participar do Molocabra, não está afim de competir, mas quer curtir a vibe do Ceará, quer curtir o vento do Ceará, quer curtir o mar do Ceará, ele pode participar do Molocabra. Ele vai participar na categoria que a gente denominou no regulamento de categoria Aventura. O que é a categoria Aventura? Ele vai participar, só que ele não tem responsabilidade de competição. A responsabilidade dele é curtir a vibe. Vai receber sua medalha de participação, de finisher, mas ele não tem responsabilidade quanto a chegar em primeiro, segundo, terceiro. O importante é ele chegar. Dentro do que a gente propôs no regulamento, nós temos a primeira etapa, serão 5 quilômetros, realizadas na própria enseada do Mucuripe. Quem conhece aqui Fortaleza, bem na orla de Fortaleza, 5 quilômetros apenas. Essa primeira etapa, ela pode participar os iniciantes. Os outros, que a gente está chamando de amadores e profissionais, também podem fazer, logicamente, mas o iniciante vai poder fazer essa primeira etapa. A segunda etapa, Fortaleza e Parana, uma praia bacana aqui próximo, município de Caucaia, são 15 quilômetros a raia. Você tem um local de saída bem interessante
e aí já é voltada para os amadores. E por fim, você tem a terceira raia e maior delas, Fortaleza Cumbuco, município de Caucaia, 30 quilômetros. Ou seja, eu tenho 5, tenho 15, tenho 30 quilômetros. E aí a gente batizou de Super Molocabra o atleta profissional que faz as 3 provas, 5 km, 15 km e 30 km, fazendo 50 quilômetros, sexta, sábado e domingo. Nós teríamos aí o Super Molocabra voltado para os atletas da ponta, do surf ski, da canoa havaiana e do stand-up paddle, fazendo 50 quilômetros, uma baita quilometragem nesses 3 dias. Existe uma logística para isso. A gente vai ter barco de apoio, a gente vai ter moto aquática fazendo o apoio, transportadora, a gente está em parceria com a Transborders fazendo esse transporte, os atletas fazendo o link direto com a transportadora para ter o melhor transporte possível para os equipamentos. Uma empresa que já faz isso tradicionalmente para os eventos nacionais, trazendo com muito zelo e responsabilidade as embarcações e se responsabilizando pela sua guarda e transporte aqui dentro do Ceará. Para a gente da organização, vamos providenciar o transporte do atleta quando ele vai lá para Iparana, a volta dele, quando ele termina a competição, a volta dele do Cumbuco aqui para Fortaleza. Então, existe toda uma logística envolvida nesse evento, tendo como item principal a segurança do atleta. Capitania dos Portos será envolvida, bombeiros, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará será envolvido, além de toda uma rede de guarda-vidas que será contratada para fazer o apoio tanto em terra quanto em água. A gente tem que fazer um evento que prime, que zele pela segurança dos seus atletas. A gente tem como novidade também a inserção de atletas em condição de vulnerabilidade social. Esse atleta comprovadamente carente e que quer participar do evento, ele comprovando essa sua vulnerabilidade social, estando vinculado a qualquer associação do Brasil, a qualquer clube de remo, a qualquer escola de remo, faz uma solicitação formal e a gente tem o máximo interesse que esse atleta participe do evento e que o fator limitação financeira não seja um impeditivo para a sua participação. Então, a gente está pensando em muitas coisas bacanas, a gente está pensando pelo fato do evento estar dentro do WBS Brasil, um evento mais amplo, com as 30 modalidades, conforme o Roslavo falou anteriormente. Nesse período que antecede o evento propriamente dito, a gente fazer clínicas aqui com nomes de referência da canoa havaiana, do surf ski, do stand-up paddle, programar essas clínicas, essas oficinas, treinamentos práticos, para que a gente fomente ainda mais o nosso esporte, fomente ainda mais a prática do downwind, principalmente quem não tem essa oportunidade, talvez a chance de fazer um treinamento prévio à competição. Inclusive falando um pouco da nossa característica hospitalidade do povo cearense, do povo nordestino e do povo brasileiro quando se refere ao turista estrangeiro. Antes do evento, a gente quer fazer um passeio de barco, que seja um passeio de contemplação, mas também seja um passeio de reconhecimento da raia. A gente vai ter 3 embaixadores locais, vou nominar para vocês. No stand-up paddle é o Paulo Vasco, professor de Educação Física. Na canoa havaiana é a Creuza Chacone, que é uma grande praticante aqui de canoa havaiana no Ceará. E do surf ski é o Zé Filho, também atleta acostumado a participar de eventos nacionais de surf ski. Então, essa galera conhece muito bem essa raia, tem dicas preciosas para passar para quem vem de fora. Então, nesse passeio de barco, que como eu falei, além da contemplação, eles vão dar algumas dicas sobre peculiaridades dessa raia, o quanto que entra. Será que entra muito? Será que entra pouco? Será que vai marginando a costa? Será que fica mais dentro, avança mais no mar ou não? Vai ser a oportunidade da troca de experiência e de fomento ao desenvolvimento do esporte.
Então a gente está assumindo esse compromisso também de fazer o atleta que vem de fora se sentir bem em terra cearense, para que ele volte, para que ele fale bem do evento, para que ele seja um divulgador desse evento, que em sua primeira edição ele já se propõe a ser grande, ele já nasce grande pelo contexto que ele está envolvido. A gente tem a experiência de alguns anos promovendo os eventos locais, como eu havia dito, e essa é a hora da gente estar colocando aí os eventos nacionais e contaremos com o apoio, se Deus quiser, das gestões aqui locais do turismo, gestão do esporte, gestão da juventude em nível de prefeitura municipal, em nível de governo do estado do Ceará, para os quais a gente vai estar levando o projeto do Molocabra para que isso seja apoiado, para que isso seja abrigado e a gente potencialize o estado do Ceará como a capital Fortaleza como uma capital esportiva, fomentando o turismo esportivo, o turista que vem de fora, que se encanta com as maravilhas dessa cidade e vai praticar o esporte de sua preferência, vai fazer amigos, vai conhecer outras pessoas. E para a gente aqui do Ceará isso é muito bom, que venham pessoas de fora, de outros estados, trazendo a sua experiência também. Tem uma galera forte aí, Brasil afora, de todos esses esportes, nomes de peso, tanto nacional como até mesmo internacional, e que essas pessoas venham aqui para o nosso Ceará. Eu estou com o regulamento aberto, como eu lembro de quase tudo do regulamento e eu falei, eu vou ver rapidamente se tem algum ponto que eu esqueci de falar e vou passar aqui para vocês. Já falei um pouquinho sobre o porquê do nome Molocabra, falei sobre as datas, falei sobre os 5 km, 15 km e 30 km e o Super Molocabra, juntando 50 quilômetros no total. As subcategorias eu não vou falar aqui porque a gente vai divulgar através de um link, vai ter o PDF completo sobre esse regulamento e eu lembro que esse regulamento ele é preliminar, ele vai passar 10 dias, olhem o que eu estou falando para vocês, ele vai passar 10 dias no ar e ele vai ser disponibilizado para que os próprios atletas deem sugestões, surf ski, canoa, havaiana, stand-up paddle, a SUP, Molocabra, por que vocês não colocam isso? Por que vocês não acrescentam tal item? Isso vai ser avaliado pela comissão técnica e aí a gente vai adequar o regulamento, acrescentar, substituir, para que esse evento seja feito para o atleta. Esse é o nosso principal cliente, digamos assim. É para os atletas que o evento está sendo feito. Então, a gente quer que ele seja construído coletivamente e esse regulamento sejam apontados eventuais falhas que possam haver ou devam ser acrescidos outros itens que, porventura, tenha falhado ou tenha passado batido. A gente vai ter 4 lotes de inscrições, semana que vem começa o primeiro lote promocional e a gente vai ter aí 4 lotes, a opção de fazer as 3 provas com um valor ainda menor do que o convencional, se fossem as 3 provas separadas. E uma coisa que a gente quer primar é que seja um evento de preço justo. A SUP Ceará, ela não tem fins lucrativos, ela é uma entidade que visa desenvolver o esporte. E é esse perfil que a gente quer dar para o Molocabra. A gente quer fazer um evento que ele não se tenha prejuízo, evidentemente, mas ele não precisa ter exorbitância de lucro. Ele precisa se pagar, ele precisa pagar os profissionais que vão dar suporte para que ele aconteça, desde o motorista do ônibus que transportará os atletas, ao guarda-vidas que estará lá dentro da água, na moto aquática, aos diretores técnicos, as pessoas envolvidas nesse evento. Não se faz um evento sozinho, a gente tem que trabalhar em equipe, a gente tem que trabalhar em grupo para que esse evento não tenha nenhuma falha, em todos os seus detalhes sejam rigorosamente conferidos. Já falei das datas, já falei sobre o tipo de embarcação, falei sobre os atletas em condição de vulnerabilidade social, falei pontuação, a gente vai seguir o livro de regras CBSUP. Por exemplo, primeiro lugar na etapa maior de 30 km, primeiro lugar vale 900 pontos. Primeiro lugar na segunda etapa, como é a metade, 15 km, ganha 450 pontos. E a prova menor ganha 300 pontos, por exemplo. Então,
prova maior, maior pontuação. Eu estou falando isso para quem vai fazer as 3 provas. Na hora de contar, a prova de 30 km, ela vale 3 vezes mais do que a de 5 km e vale 2 vezes mais do que a de 15 km. Então a gente tem toda a pontuação, tendo como referência o livro de regras da CBSUP 2018, itens de segurança, a gente vai ter o leste, a gente vai ter conforme a Norman 3 da Capitania dos Portos, a gente vai ter o uso do colete na embarcação ou no atleta, conforme determina a Capitania dos Portos. São itens de segurança indispensáveis. E já falei dos embaixadores, falei dos locais, mas a gente vai também ter embaixadores nacionais, indicados pelas respectivas confederações. E termo de responsabilidade, a gente sugere que os atletas tenham aí um check-up médico de pelo menos 3 meses, o máximo de 3 meses. Antes disso, a gente vai limitar a participação do atleta. Isso é uma condição de segurança para o atleta e um respaldo para a gente enquanto organização. A gente vai ter esse cuidado de checar se o atleta realmente fez esse check-up médico. Ele vai assinar um termo de responsabilidade em relação às suas condições de saúde. Tudo isso vai ter no site direitinho, explicando para vocês. Os kits de participantes, a gente ainda vai estar divulgando para vocês o que é que esse kit vai constar. Preparem-se para receber kits que vão ficar marcados nesse evento como kits bastante diferenciados. E premiação, a gente vai ter todo mundo que termina a prova vai receber medalhas de participação, chamadas de finish, e primeiros, segundos e terceiros lugares vão receber troféus alusivos às suas respectivas colocações nas suas respectivas categorias. Está colocado no regulamento que se a gente tiver algum patrocínio em dinheiro específico para a premiação, a gente vai premiar os melhores colocados, primeiro, segundo e terceiro, nas categorias principais do SUP, do Stand-Up Paddle, da Canoa Havaiana e do Surf Ski, numa proporção de que, um exemplo, se eu tiver uma premiação de R$10 mil, o primeiro lugar vai receber 50%, R$5 mil, o segundo lugar 30%, R$3 mil, e o terceiro lugar 20% ou R$2 mil. E assim proporcionalmente de acordo com o eventual patrocínio financeiro. Por isso que é importante a participação de cada um. Um fomento ao maior número de atletas, em tese a gente vai ter condição de agregar melhores patrocinadores ao evento que vão ter uma máxima visibilidade de sua marca. A gente vai divulgar, as cotas de patrocínio e esperamos contar aqui com expositores de remos, de embarcações, de produtos para ser utilizados nos esportes náuticos de uma forma geral, vestimenta, enfim, a gente quer também que essa feira comercial seja bastante movimentada. A gente vai divulgar os resultados nas redes sociais da SUP, vai divulgar nas redes sociais do Molocabra, vai estar passando no e-mail dos atletas, no momento que eles fazem as inscrições, que se cadastram. No e-mail a gente dá um prazo no regulamento de 10 dias para que esses resultados sejam oficialmente divulgados, mas eles já serão logo depois da prova computados e devidamente divulgados, mas o resultado já homologado após o máximo de 10 dias encerrada a competição. E apoio da Capitania e Corpo de Bombeiros, serão formalizadas essas parcerias, direitos autorais de imagem, não é necessário falar, alimentação e hidratação dos competidores, são itens que a gente quer promover palestras com nutricionistas, palestras com nutrólogos, que visem orientar o atleta sobre o que ele deve consumir na véspera da prova, o que ele deve consumir durante a prova, como ele faz o pós-prova em termos de alimentação, de repouso. A gente vai ter uma parte especial para que isso seja colocado para o atleta. Tem muito atleta que não tem nenhuma noção, come demais, come de menos, não tem uma nutrição adequada, pega a experiência pessoal de outra pessoa que muitas vezes não vai se adequar ao organismo daquele outro, e a gente vai colocar profissionais tecnicamente competentes para dar essa orientação para todos os atletas. Tem os protestos e reclamações que podem ser formalizados também diante dos resultados, e os casos omissos serão resolvidos pela presidência. Meu amigo Clilton, presidente da SUP, está aqui organizando toda essa filmagem, toda essa logística para que
esse vídeo vá para o ar. Então, o presidente da SUP resolve os casos omissos. Ok? Então eu acho que era mais ou menos isso. Se eu passei um pouco aí do tempo, mas é porque a gente precisa detalhar e o Molocabra tem que ser muito bem cuidado e zelado por todos nós. Um abraço aí para todos vocês.